Boa tarde, meus irmãos. Você pode se sentar no seu lugar. O banco vai estar gelado, tá? Estou avisando, tá bom? Dá uma respirada, senta, que provavelmente o banco vai estar mais gelado do que você imagina. Tudo bem com vocês? Me responde aí, eu estou carente hoje. Tudo bem com vocês? Obrigado. Agora eu me senti bem. Obrigado. Que bom que está tudo certo com vocês. Que bom é poder estarmos aqui em mais uma terça-feira, onde nós estamos jejuando por uma jornada feliz. E como é melhor ainda, poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E se tem algo que Deus tem falado bastante comigo nos últimos dias, é de que se nós temos o Espírito, nós temos tudo o que nós necessitamos para mudar a nossa realidade. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor batista, de uma igreja lá do interior do Rio de Janeiro. E ele estava contando um pouco da história dele e um pouco da história da igreja. Ele disse que ele sempre morou na frente dessa igreja, que hoje ele é pastor. Mas a infância dele foi muito turbulenta. A mãe dele se separou do pai dele, a mãe dele teve vários relacionamentos e nunca ninguém da família dele tinha se convertido ou falado sobre Jesus. Mas um dia, um dos amigos dele convidou ele para ir para a igreja e ele foi. Só que ele não gostava das coisas que ele ouvia. Ele não gostava das coisas que estavam escritas na Bíblia, ele não gostava das pregações do pastor, mas tinha uma coisa que ele gostava muito, a gincana bíblica. Depois da pregação ali no culto de adolescentes, o pastor sempre fazia uma gincana para quem ia encontrar os versículos primeiro, quem sabia mais sobre as histórias bíblicas. E como ele sempre foi muito competitivo, ele foi para casa e começou a ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia muito, mas muito mesmo. E a mãe dele começou a ficar preocupada. A mãe dele começou a falar assim: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está virando fanático? E aí ele olhou para a mãe dele e falou: mãe, não se preocupa, eu não vou virar crente de jeito nenhum, eu só quero ganhar gincana mesmo. E ele foi lá estudando a Bíblia ao máximo para ganhar gincana. E conforme as semanas foram passando, ele começou a se tornar a pessoa que mais conhecia de Bíblia daquele grupo de adolescentes. Até que um dia, quando ele estava lendo a Bíblia para ganhar a gincana, no livro de Neemias, ele leu um versículo e Deus falou ao coração dele. E naquele dia ele não lia mais a Bíblia para conseguir ganhar a gincana. Ele não ia mais na igreja só para conseguir ganhar o bombom que ele ganharia no final da gincana. Ele começou a ir para a igreja para buscar a presença de Deus. Ele se converteu, foi batizado. Várias pessoas da família dele se converteram por causa dele. E hoje ele é pastor daquela igreja da frente da casa onde ele sempre morou. Não porque ele era bom demais, não porque o pastor pregava bem, não porque as coisas conspiraram para que ele se tornasse um pastor única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu escuto testemunhos como esse, eu percebo que muitas vezes na nossa vida nós colocamos limitações para nós não irmos adiante, para a gente não conseguir mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente começa a pensar assim: mas se esse pastor tivesse cabelo, aí sim a minha vida ia ser boa, a igreja ia ser muito melhor, as coisas não iam acontecer. A gente começa a pensar assim: mas se o meu chefe fosse uma pessoa melhor, aí eu ia estar bem emocionalmente e então eu buscaria Jesus de todo o coração. Mas se a minha família não fosse tão difícil, se os meus pais não tivessem separado, se os meus filhos não fossem tão ingratos, aí a minha vida seria melhor, aí eu conseguiria mudar. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que se nós já temos o Espírito, nós já temos tudo o que é necessário para mudar a nossa realidade. E se nós nos apegarmos a isso, nós viveremos coisas novas e muito boas no Senhor. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 6 ao verso de número 7. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6 ao verso de número 7. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6 ao verso de número 7. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez para entender melhor esse texto, você precisa entender o contexto em que ele está inserido. Timóteo era um discípulo de Paulo.
Paulo plantou uma igreja na cidade de Éfeso. Essa igreja começou a crescer, mas Paulo queria pregar o evangelho em outros lugares, se sentiu impelido pelo Espírito a fazer isso. E ele deixou o discípulo dele, Timóteo, que era um homem mais novo, cuidando dessa igreja. Acontece que o tempo foi passando, a igreja começou a enfrentar alguns problemas, e então Timóteo pede socorro. E é justamente através dessa carta que Paulo começa a falar para Timóteo o que ele precisa fazer. Eu acho isso muito interessante, eu acho esse versículo incrível, porque Paulo já tinha lidado com muitas pessoas. Paulo era o homem que tinha plantado aquela igreja. Paulo era um líder extraordinário, e Paulo poderia muito bem olhar para aquele irmão e dizer coisas específicas que ele poderia fazer para que então ele tivesse mais sucesso na liderança. Mas é o que Paulo faz? Paulo só lembra Timóteo de que ele já tinha recebido o Espírito, de que o Espírito estava dentro dele e que ele não devia apagar a chama do Espírito que estava em seu coração. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente fica esperando por alguém que fale exatamente o que precisa ser feito. Mas sabe qual é a nossa saída? Sabe qual é a saída para os nossos problemas? É buscarmos o Espírito Santo que habita dentro de nós e não deixarmos apagar dentro da gente a chama que o próprio Senhor Jesus acendeu. Quem vive uma vida sem o Espírito acaba sendo movido pelo medo. Mas quem vive pelo Espírito encontra respostas no Pai. O Pai direciona o caminho e nós encontramos soluções para os nossos problemas. Quem vive uma vida cheia de medo é porque ainda não entendeu a dimensão do poder de Deus. É por isso que Paulo olha para Timóteo e fala: olha, o Senhor não nos deu um espírito de covardia e medo. Muito pelo contrário, o Senhor nos deu um espírito de poder. Mas sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Muitos, ao invés de vivermos a vida através do poder de Deus, nós tentamos viver a vida a partir daquilo que nós podemos fazer. A gente vive a vida a partir do nosso poder, e é obviamente que isso não vai dar certo. Quando vivemos pelo poder de Deus e não através das nossas limitações, a gente passa a superar os nossos medos e a gente acaba se surpreendendo com o agir de Deus na nossa vida e através de nós. Há um tempo atrás eu estava saindo de uma vigília aqui na igreja, sexta-feira, e a nossa igreja é a vigília presbiteriana perfeita. Deu 11 horas, a gente canta pendão real e vai embora, não é verdade? Normalmente acontece isso, nunca passa muito das 11 horas a vigília dos presbiterianos, e sempre tem um lanchinho ali do lado para a gente comer. Eu lembro que aquele dia eu estava muito cansado. Saí da igreja, abri a porta de madeira, e quando eu estava saindo ali, eu comecei a ouvir uma pessoa me chamando, falando assim: Pastor Júnior, Pastor Júnior. Era um sotaque diferente, era um sotaque carioca. E aí quando eu olhei para trás, eu lembrei que quem estava lá era uma missionária carioca da Cristolândia. Se você não sabe, a Cristolândia é como se fosse uma casa de recuperação que tem em vários lugares do país, que tenta reabilitar pessoas que estão em condição de... pessoas que estão viciadas em drogas. Eu sei que esse termo não é o correto, mas eu não lembrei do outro termo correto, politicamente correto. Peço perdão se você sofreu com isso ou tem algum familiar que está sofrendo com a mesma coisa. E ela olhou para mim e falou: Pastor Júnior, foi de Deus eu te encontrar aqui. Sabe por quê? Porque a gente está pregando o evangelho, a gente está aqui com um missionário americano e o intérprete dele não veio. E o senhor fala inglês, né? E eu falei: falo. Então, pastor, vamos comigo, vamos pregar o evangelho aí na rua. Naquela hora, irmão, a minha carne só queria ir para casa, tomar um banho, deitar na minha cama quentinha e dormir por umas 8 horas seguidas. Eu só queria fazer isso. Mas meu espírito ficava falando: vai que vai ser bom, vai que vai ser legal. Eu falei: tá bom então, vamos lá. E lá fui eu com o missionário norte-americano. E a gente foi ali na Trajano Reis. Eu não sei se você sabe, não sei se você passa pela Trajano Reis à noite, mas ali é um ambiente muito hostil, que tem muita venda de droga e que tem gente de tudo que é tipo, assim. Você fica abismado com o tipo de coisa que você vê e com o tipo de coisa que você vê que está acontecendo aqui do nosso lado. E eu lembro que eu fui com aquele missionário norte-americano e ele falou assim: olha, eu quero falar com aquela pessoa. Eu falei: olha, não é recomendado a gente fazer isso, porque aquela pessoa está vendendo droga. Claramente o menino estava com a mão no bolso, entregando droga para as pessoas, recebendo dinheiro. Ele falou: não, mas Deus falou que eu tenho que falar com ele. Eu falei: tá bom.
E daí no início da conversa a gente sentou lá, estava o missionário norte-americano, o cara que estava vendendo droga, e mais 2 meninas que estavam junto com esse traficante. E aí ele começou a tentar falar do amor de Jesus com o português meio quebrado dele. E eu confesso para você que no início eu não estava nem prestando atenção na conversa, porque eu estava com tanto medo do que podia acontecer, que eu ficava olhando ao redor. Eu já fiquei imaginando a capa da tribuna no outro dia, sabe? Pastor presbiteriano é capturado junto com o norte-americano consumindo drogas na Trajano Reis. Acabou minha carreira, né, irmão? Nunca mais vou ser contratado em nenhum lugar. Tava assim, ó, com muito medo. Só que conforme eu fui olhando para o lado, eu vi aquele norte-americano com inglês bem quebrado falando assim: você quer entregar a sua vida para Jesus como eu entreguei? E sabe o que aconteceu? Aquele traficante entregou a vida dele para Jesus. As 2 meninas que estavam junto com ele entregaram a vida para Jesus também. E sabe o que o traficante falou? Ele falou: como que eu vou dizer não para Jesus, sendo que ele mandou um missionário lá dos Estados Unidos para falar justamente comigo? E eu fiquei pensando: rapaz, o americano está aqui um dia, nem fala português, ele já converteu mais gente do que eu. Sabe por quê? Porque talvez ele esteja carregando algo do Espírito que eu ainda não estou. Faz 29 anos que eu sou dessa igreja. Faz 29 anos que eu estou aqui. Faz 29 anos que eu morro de medo de ir lá para Trajano Reis. Mas quando eu venço o medo, faço as coisas não através da minha limitação, mas pelo poder de Deus, eu me surpreendo com o agir dele. E é assim que acontece nas nossas vidas. Não só no evangelismo, mas em todas as situações. Quando a gente deixa o Espírito Santo agir nos nossos conflitos familiares, a gente vai ver respostas extraordinárias. Quando a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa saúde mental, a gente vai ver respostas extraordinárias. Mas muitas vezes a gente está procurando respostas em outros lugares, ao invés de procurar resposta no Espírito. A gente está vivendo a partir do nosso poder e não do poder de Deus. Para viver a partir do poder de Deus, a gente não deve se limitar a conhecer as coisas do Senhor. A gente precisa ter um coração apaixonado para conhecermos a Ele continuamente. É por isso que Paulo fala: olha, não deixa apagar essa chama. Porque se você ficar movido só pelo que você conhece e não ser movido pelo Espírito, Deus não vai agir com poder através da sua vida. Essa semana eu estava conversando com um jovem que eu tenho tentado discipular já tem há um bom tempo. Eu comecei a conversar um pouco sobre Jesus com ele. Eu tenho tentado trazer ele para a igreja, mas principalmente tornar ele um discípulo de Cristo. Mas muitas vezes é difícil. Tem umas vezes que ele fica um tempo sem me responder. Mas essa semana ele me respondeu e eu achei muito interessante uma dúvida que ele me mandou. Porque a gente estava conversando sobre a vida em geral e do nada, absolutamente nada, ele simplesmente perguntou para mim: mas pastor, por que Deus não se revela de uma forma mais clara para a gente? Sabe, eu acredito em Deus, mas por que Deus não faz grandes coisas? Por que Deus não faz grandes feitos? Sabe, eu realmente acredito em Deus, mas eu tenho muito medo de morrer e Ele não existir. E eu fico pensando assim: olha, eu vivi todo esse tempo para Deus e aí não existe céu, não existe nada, eu perdi a minha vida. Eu poderia ter aproveitado com outras coisas. E é claro que essa é uma crise de fé de uma pessoa que está começando a caminhada. Mas posso dizer para você, talvez você fique envergonhado de dizer isso, mas mesmo estando 20, 30, 40 anos como crente, tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Sabe por quê? Porque as pessoas até conhecem sobre Deus, mas não têm um coração apaixonado para conhecer a Ele e ter experiências com Ele. Por mais de 20 anos a minha fé era bem parecida com esse menino, até que eu comecei a buscar Deus de todo o meu coração. Eu li a Bíblia como se eu quisesse conhecer a Deus, e aí Deus se revelava. Eu comecei a orar como se eu quisesse ouvir a voz de Deus, e aí sabe o que aconteceu? Deus começou a falar comigo. Eu comecei a vir para a igreja, não assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Comecei a me entregar no louvor, querer buscar mais de Jesus, e Deus começou a se revelar. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que não vive a vida cristã com o coração apaixonado. E quando acontece isso, essas dúvidas vêm. Mas quando a gente começa a viver a fé cristã com o coração apaixonado, a gente passa a ter experiências com Deus. E essas dúvidas nem passam mais pela nossa cabeça, porque a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. A gente começa a ver o agir de Deus através de nós. E aí, por mais que as pessoas digam argumentos muito bons, por mais que as pessoas possam falar várias coisas, nada se compara às experiências que eu tive com o meu coração apaixonado por conhecer o Senhor Jesus.
Muitas vezes a vida cristã fica sem graça porque você está buscando só viver regra, só cumprir as coisas que precisam ser cumpridas, só fazer as coisas que você precisa fazer. Mas quando você passa a viver a sua vida com Jesus, com o coração apaixonado pelo poder de Deus, você passa a ter experiências com Ele e você passa a ser completamente apaixonado por tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Quem não vive a partir do poder de Deus acaba revelando que ama somente a si mesmo e não o Senhor. Já parou para pensar nisso? Quem é cristão e vive a partir das suas capacidades, do seu poder, está revelando assim, vou fazer o melhor para mim, o melhor que eu consigo, e é a vontade de Deus que fica um pouco de lado. Olha, eu vou fazer tudo o que eu quero e Deus me abençoa. Normalmente é assim que as pessoas vivem. Quem não vive pelo poder de Deus mostra que não ama com a sua vida o Senhor. E aí não tem jeito. Aí a gente não vai provar do que Deus tem para nós. É por isso que Paulo fala que o Senhor deu o espírito de poder e amor. Eu acho muito interessante quando a gente vê na Bíblia, lá em Marcos 12:31, as pessoas perguntando para Jesus, qual a lei era mais importante? Porque as pessoas estavam preocupadas em obedecer a lei e ir para o céu. Em obedecer a lei e serem abençoadas por Deus aqui na terra. Elas estavam preocupadas com isso. E qual que é a resposta mais surpreendente de Jesus? Jesus olha e fala sobre amor. Se você for ler a tua Bíblia lá em Marcos 12, do 30 ao 31, Jesus fala, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é esse, ame o próximo como a si mesmo. Não existe lei maior do que essas. Sabe o que Jesus estava falando ali? Mais importante do que você ficar assim, eu tenho que obedecer às leis, eu tenho que obedecer às leis. É você amar o Senhor. A obediência sem amor, ela é só fingimento, falsidade, religiosidade. Mas quando a gente ama a Deus de verdade, a obediência se torna um prazer. E aí fica cada vez mais fácil amar o Senhor. Fica cada vez mais fácil ter o nosso coração inflamado pelo amor de Deus. E fica cada vez mais fácil amar ao outro como Jesus nos pediu para fazer. Quem passa a amar Deus, começa a amar o próximo de uma maneira muito natural. E posso te dizer uma coisa? É isso que muda a realidade das pessoas. Amor, cuidado, atenção. E quando a gente faz isso pelos outros, a gente se sente muito melhor com a gente mesmo. Porque a gente passa a desfrutar do quanto é bom ser amado, mas principalmente do quanto é bom amar. Eu nunca esqueço uma vez, num domingo de manhã, e acredite se quiser, domingo de manhã, 7:30 da manhã, eu acordei e fui para a academia. Estou falando sério, irmão, não estou brincando não. Se você quiser ver as filmagens do meu prédio, eu disponibilizo para você. Mas isso realmente aconteceu. Parecia assim que eu me sentia a pessoa mais disciplinada do mundo aquele dia. Eu lembro que eu saí às 7:30 na frente do meu prédio, tinha uma família, assim, um casal, cheio de coisa, cheio de caixa, como se fosse fazer uma mudança para o meu prédio. Fui para a academia, voltei umas 9:30, a hora que eu cheguei lá, aquele mesmo casal estava ali. Eu achei estranho, mas eu pensei assim, às vezes não deu o horário do prédio ainda para eles fazerem a mudança, e eles têm que esperar, né? Deve ser alguma regra do condomínio. Quando eu saí 10:30 da manhã para vir para o culto, aquele casal estava lá, com as caixas tudo lá de fora. Aí eu já achei estranho, mas eu falei, qualquer coisa, na hora que voltar eu pergunto alguma coisa. Quando eu voltei para casa, era 1h da tarde, o mesmo casal estava lá na frente, com as mesmas coisas. Eu falei, tem uma coisa de errado aí. E eu comecei a perguntar para eles como é que eles estavam, se eles precisavam de alguma ajuda. E no final das contas, o que eles falaram é de que naquele momento eles tinham descoberto que eles tinham caído num golpe. Eles se mudaram de Foz do Iguaçu para Curitiba, porque a esposa tinha conseguido um emprego em uma farmácia aqui. E eles pagaram lá uma pessoa o primeiro mês de aluguel, achando que iam chegar aqui e iam morar. Mas quando eles chegaram ali, eles descobriram que aquilo não passava de um golpe. Quando eles falaram os valores que eles pagaram, eu tive plena certeza que era um golpe. E aí eles falaram que eles estavam ali e eles não tinham para onde ir. Eu falei, pega meu telefone aí. Se vocês precisarem de qualquer coisa, comida, dormir em algum lugar, me manda mensagem que a gente ajuda vocês de alguma forma. E ele falou, sério? Eu falei, sério? Só mandar mensagem. E no final eu passei o domingo ali, eles não me mandaram mensagem, não precisaram de mim. E na segunda noite eu fui surpreendido com uma mensagem daquele homem. Ele falou assim, olha, eu só queria mandar mensagem, dizer que no final está tudo bem. Meu pai fez um Pix para a gente, naquele dia a gente dormiu no hotel, e agora a gente está morando aqui em Colombo, que é um lugar bem pertinho, onde a minha esposa vai trabalhar.
Então deu tudo certo, mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria te agradecer. Porque todas aquelas horas que você ficou ali, você foi a única pessoa que perguntou se a gente precisava de alguma ajuda. Você foi a única pessoa que ofereceu ajuda para a gente. Por isso eu queria te dizer muito obrigado. Eu falei, não, imagina, eu que agradeço, obrigado pela sua mensagem. Passou o tempo, eu convidei ele para vir para a igreja. Ele veio aqui um domingo. Ele não consegue mais vir porque ele está morando muito longe lá em Colombo. Ele está indo para uma outra igreja lá. Mas meu coração ficou muito alegre, porque no final das contas eu não fiz nada. Eu só demonstrei o amor. Mas sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente fica amargo porque a gente não faz isso. A gente não pergunta para as pessoas se elas estão bem. A gente não tenta encorajar as pessoas. E sabe o que acontece? A gente fica bravo porque os outros não fazem isso com a gente. Meu irmão, se você não está fazendo isso com ninguém, é porque muito provavelmente você não está presenciando o amor de Deus. E o amor de Deus não está transbordando na sua vida. E é justamente quando isso acontece que a gente começa a perceber o quanto o poder de Deus pode agir em nós. Não pela nossa capacidade, mas por um simples transbordar que vem do Espírito Santo no nosso coração. Talvez você não entenda isso, talvez você não perceba, mas é o amor de Deus que equilibra as nossas vidas. E é por isso que Paulo fala que nós temos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Sabe por quê? Porque a pessoa que tenta fazer as coisas tudo sozinha, como se ela fosse resolver tudo, ela vai entrar num burnout. Ela vai ficar cansada, ela vai entrar numa depressão. A pessoa que não quer amar ninguém, a pessoa que quer fazer tudo sozinha, a pessoa que não quer ser maleável, a pessoa que não quer abraçar ninguém, sabe o que vai acontecer? Ela vai acabar não sendo abraçada e vai viver uma vida que é infeliz. Quando a gente vive a partir da vida do Espírito de Deus e a partir daquilo que o Espírito direciona, a gente tem equilíbrio, porque Ele é a rocha, Ele é o que nos sustenta, é Ele que nos dá direção. Mas aí eu te pergunto, o que é equilíbrio hoje em dia? Talvez hoje em dia as pessoas pensam assim, ter uma vida equilibrada é ter uma vida onde economicamente eu estou muito bem, e então eu consigo dar um equilíbrio para os meus familiares. Então a pessoa fica lá 60 anos trabalhando igual uma condenada, não cria relacionamento com os filhos, nem sabe direito o nome dos netos, vira aquela doideira, e aí quando chega no final da vida, ela está dando tudo aquilo que ela quis proporcionar financeiramente, mas daí não tem carinho, amor e atenção da família. Já parou para pensar nisso? Não tem tanta gente que vive desse jeito? Às vezes o equilíbrio pode ser assim, não, eu vou ser um profissional muito bem sucedido, vou ter tempo para academia, vou ter tempo para estudar uma outra língua, vou ter tempo para colocar os meus filhos na aula de culinária, vou ter tempo para colocar os meus filhos na aula de natação, e aí a vida dela fica cheia de atividades. Daí você pergunta, mas onde está Deus nessa agenda? E aí a pessoa faz um monte de coisa, mas não tem 15 minutos para conversar com Deus. E aí o que acontece? A pessoa fica sobrecarregada, cansada. Equilíbrio hoje em dia, muitas vezes vamos colocar cada coisinha na sua caixinha, para que cada coisa tenha um tempo, e para que então eu tenha equilíbrio. E eu te pergunto, será que Jesus seria considerado alguém equilibrado hoje em dia? Muito provavelmente não. Na verdade, com toda certeza não. Talvez Jesus seria considerado um lunático, por pensar em primeiro lugar no reino de Deus. Mas quem era bem-aventurado de verdade? O CEO de hoje em dia ou Jesus no tempo dele? Quem era mais bem-aventurado de verdade? Aquele que tem uma mesa farta ou Jesus que desfrutava fartamente do amor de Deus? Quem mais transformou a sua realidade? Aquele que tem a sua agenda toda elaborada ou aquele que morreu para que a vontade de Deus fosse feita? Meu irmão, muitas vezes a gente está se perdendo na vida porque o nosso equilíbrio está sendo buscado naquilo que as pessoas estão falando para nós. Mas sabe o que é ter uma vida equilibrada? Uma vida equilibrada é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Assim como Cristo fez, para que a gente possa encontrar algo novo no Senhor. Para que a gente possa viver aquilo que só Ele pode proporcionar. Há um tempo atrás, na minha célula, as pessoas estavam entrando numa discussão sobre propósito. E muitas delas começaram a falar, eu não sei ainda qual é o meu propósito, eu não sei ainda o que eu tenho que fazer, eu não sei ainda para onde eu tenho que ir, que curso eu tenho que fazer, qual que deve ser minha profissão. Irmão, essa é uma dúvida muito genuína. Mas para mim, um cristão que não sabe o seu propósito é um cristão que não entendeu ainda.
Que o nosso propósito não é ser médico, o nosso propósito não é ser pastor, o nosso propósito não é ser jornalista. Isso aí é tudo vocação. Mas quem tem o propósito de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, amar o próximo como a si mesmo, fazer discípulos em todas as nações, que foi o que Jesus ordenou, não fica sem propósito. E sabe o que acontece? Quem cumpre esse propósito sempre encontra a melhor vocação. Mas as pessoas hoje em dia têm se entregado tanto à vocação, e aí falam, estou sem propósito. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, velho. Se você está se entregando à sua vocação e não a Deus, vai dar errado. Coisa básica. Mas talvez quem viva para o propósito não seja considerado equilibrado para os dias de hoje. E por isso a gente se entrega para a vocação, e a hora que a gente olha para o lado, está todo mundo cansado. Todo mundo desiludido. Porque muitos estão dispostos a amar as coisas dessa terra, mas muitos poucos estão dispostos a amar a Deus de todo o nosso coração. Pessoas que fizeram grandes coisas pelo poder de Deus, muito provavelmente elas foram consideradas desequilibradas. Você já parou para pensar nisso? Irmão, você já parou para pensar na loucura que Davi fez? Um menino pequenininho, franzino, que nunca tinha lutado, nem na guerra ele estava. Todos os soldados, os mais preparados de Israel, tinham medo de Golias. E aí aquele menino mirradinho falou, não, pode deixar que eu pego Golias. Meu irmão, imagina os outros soldados olhando para Davi. Esse aí é desequilibrado, pelo amor de Deus, vai tomar uma surra do Golias. Mas por ele ter construído a sua vida no Senhor, o que ele fez? Pelo poder do Espírito, ele derrubou aquele gigante. Você imaginou Débora tentando ali estimular Baraque, que era o líder do exército? Imagina o que as pessoas pensaram de Débora. Que desequilibrada. Olha aí, uma mulher querendo tomar decisão que se deve ir para a guerra ou não. Que coisa absurda. Mas e o que aconteceu? Débora encorajou o líder de Israel, e o líder de Israel viu o agir de Deus poderosamente. Você imaginou Gideão? Ele contando para o pessoal e falando assim, olha, só com esses 300 aqui a gente vai enfrentar ali os nossos inimigos. Eu sei que os camelos deles são incontáveis como os grãos de areia, mas eu acredito na força dos nossos 300. Rapaz, o pessoal deve ter olhado os PowerPoint dele que ele mostrou lá e falou assim, tem uma coisa de errado, você está contando errado, a gente não vai ganhar, a gente vai perder. Mas o que fez? Pelo poder do Espírito, ele enfrentou aquela batalha e saiu vitorioso, porque ele decidiu olhar para aquilo que Deus poderia fazer. Sabe o que eu entendo e o que eu percebo com tudo isso? É de que no final das contas não é sobre você ser forte, não é sobre você ser capaz, mas é sobre você se entregar àquele que tem a verdadeira força e àquele que tem a capacidade de fazer infinitamente mais através de nós. Prometo que eu estou acabando, é a última história que eu vou contar. No último congresso que eu fui lá em Belo Horizonte, teve uma menina que ela pregou e foi incrível. Na verdade era uma mulher mesmo, tem uns 30, 40 anos já. E ela estava contando de que algo que mudou a vida dela foi quando ela entendeu a percepção que o pastor dela tinha sobre culto. E o pastor dela fala assim, que normalmente a gente acha que um bom culto é quando o pastor prega bem. Ele fala assim, nossa, hoje a pregação foi boa, né? Foi um bom culto hoje, o pastor pregou muito bem. Ou às vezes a gente pensa assim, não, hoje foi um bom culto porque a banda de louvor estava muito bem ensaiada, o líder de louvor cantou muito bem, estava muito bonito o culto, e por isso foi um bom culto. Mas sabe o que o pastor dela falava? De que na verdade um bom culto não é pelo que a gente assiste, não é pelo que a gente ouve, mas por aquilo que a gente decide entregar. Talvez o melhor culto da sua vida não seja aquele com melhor pregação, não seja aquele com a melhor banda de louvor, não seja aquele com as luzes, com o painel de LED, com tudo que uma igreja pode fornecer hoje em dia, mas foi o culto que você decidiu entregar a sua vida para Jesus. Foi o culto que você decidiu entregar a sua vocação, a que você achava que era a sua vocação e foi fazer outra coisa. Os bons cultos, eles são delimitados pela nossa capacidade de entregar aquilo que está no nosso coração para Deus. E quando a gente faz isso, a gente deixa de ser governado pela covardia. E a gente passa a ser governado pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que sobrenaturalmente vem do Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar
fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Talvez nesse dia você reparou assim: rapaz, acho que eu estou tentando equilibrar a vida de acordo com os padrões do mundo. Acho que eu estou vivendo pelo meu poder e não pelo poder de Deus. Talvez eu estou amargurado, rancoroso, porque ao invés de viver pelo amor do Pai, eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito. Talvez hoje você tenha percebido assim: rapaz, eu acho que eu preciso estar mais desperto para aquilo que Deus pode fazer e não para aquilo que eu posso. Ou talvez hoje o seu coração se abriu pela importância de buscar ter mais experiências com Deus. Se esse é o seu caso, eu queria que você colocasse as suas mãos para frente assim, como se fosse receber algo do Senhor, que eu quero orar pela sua vida nessa tarde. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu te agradeço por cada um que veio a esse culto. Eu te agradeço por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online. E eu te peço, Pai, para que o seu Santo Espírito venha com poder sobre a vida desses irmãos agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que esses irmãos eles não sejam mais dominados pela covardia, pelo medo, pela autossuficiência, mas para que o seu Santo Espírito possa inundar o coração deles do seu poder, do seu amor. E que a vida deles seja equilibrada, Pai. Não porque eles são bons gestores do tempo, de acordo com as normas desse mundo, mas porque assim como Jesus, eles decidiram se entregar ao Senhor. Por isso eu oro por esses irmãos que estenderam as suas mãos para frente nesse momento. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha fazer uma obra poderosa, que eles possam a cada dia mais morrer para eles mesmos e viverem para Cristo, que eles possam vivenciar e ver o seu agir, e que o Senhor venha surpreendê-los para poder, honra e glória do seu nome. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.